Fala galera, beleza? Nossa segunda aula aí do curso de Pentest Web do canal Aulas Hack. E agora a gente vai falar sobre um item muito importante que acabou não entrando dentro desse módulo 1, que eu acho super importante. Ele fica entre o módulo 1 e o módulo 2, tá? Ele não é um pré-engajamento, ele faz parte de um pré-engajamento, mas ele também é o start, o pontapé inicial para você botar a mão na massa, ou seja, já começar aqui a questão de reconhecimento e coleta. Ele vem antes do reconhecimento e coleta, mas geralmente vem no final desse módulo 1 ali, que é ali onde você acaba fechando acordos, né? Acordando ali com o teu cliente o que vai ser feito. E o que é esse documento muito importante? Vamos abrir aqui a seção de documentos. Esse cara é o que nós chamamos de cadê ele? Plano de teste, tá? Então todo o pentester deveria, antes de iniciar o seu teste, observar o plano de teste. Esse plano de teste vem geralmente do comercial, ou ele vem do engenheiro de segurança, ou ele vem do teu gerente, tá? Ou do teu gerente de projetos, ou gerente de serviço, tá? E este documento diz aquilo que você pode fazer e aquilo que não pode fazer, de acordo com a expectativa que o cliente tem em cima do seu serviço, beleza? Então vamos abrir ele aqui, plano de teste, e vamos ver. Esse plano de teste foi feito em cima do nosso software que nós vamos testar daqui a pouco, que é o aplicativo, né? Uma aplicação web de um banco. O nome do banco é Grana Fácil. Tá? Então está aqui, Banco Digital Grana Fácil. Esse é o nosso próximo alvo de teste, tá? E aqui é o plano de teste deste pentest. Então, esse plano é bem completo, inclusive ele está muito grande. Muitas das coisas aqui a gente passa direto, a gente vai direto naqueles pontos que a gente mais se interessa. Mas vamos dar um overview geral aqui. Primeira coisa, já diz aqui que é um black box, pentest web black box. Eu já sei que eu vou fazer o pentest web, uma aplicação web do tipo caixa preta. Eu não tenho muita informação. A única coisa que vamos passar, como eu disse, um IP, endereço IP ou uma URL, ok? Vem aqui dizendo que é confidencial, que você não pode vazar esse documento, blá blá blá, blá, ok. Informações do documento, tipo de documento, versão, data de criação, informações importantes para versionamento, saber quem criou, aprovado por quem, tá? Quem vai executar, aulas hack, security team. Então tu tem aqui algumas informações aqui de cabeçalho, informações do documento, beleza? Seguindo, um sumário, tá? Se você quiser ir pular direto para algum capítulo aqui, né, você já tem aqui o sumário, ok? E aí a gente começa informações do projeto. Nome do projeto, né, geralmente a gente dá um nome porque a gente vai falar desse projeto durante uma semana, um mês, por aí, tá? As informações do cliente, tá? Que vem aqui o nome do cliente, CNPJ, endereço, etc, etc. Isso aqui é tudo fictício, tá, gente? Isso aqui é tudo fictício. Se tem lá na Avenida Paulista, no endereço 1000 em São Paulo, um banco chamado Grana Fácil, eu desconheço, ok? CPF, tudo fictício. Empresa executora, que é a nossa empresa, nós executores, né? Que é a Aulas Hack Security Consulting, muito bacana, gostei. O CNPJ fictício, endereço fictício, então tá tudo fictício aqui, é tudo brincadeirinha, ok? Propósito do teste, né? Então diz aqui o objetivo, isso aqui é bem interessante você ler, tá? Saber o que está acontecendo, o que você vai fazer, porque tem muita informação que vem aqui. Tá? Então, o tipo de teste que tem como objetivo avaliar a postura de segurança da aplicação web do banco digital Grana Fácil. Então, a ideia é identificar as vulnerabilidades que possam ser exploradas por atacantes para comprometer a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos sistemas e dados. Sempre o foco são os dados. O teste visa simular um ataque real por um atacante externo sem conhecimento prévio da aplicação black box, permitindo que o banco identificar e corrigir falhas de segurança antes que sejam exploradas maliciosamente. Foi o que eu expliquei na aula 1. Nosso objetivo é sempre esse, estar à frente de um atacante real. Sempre vem nesses documentos os contatos. Tá? Primeiro, os contatos de quem vai executar o teste, e segundo, o contato de quem é responsável pela aplicação. Por quê? O responsável da aplicação, que está lá no banco, ele pode sentir uma anomalia, ou um problema, uma lentidão, alguma coisa do tipo durante o teste, ele tem que saber para onde ele vai ligar. E eu, como pentester,
estou aqui atacando, vejo que o sistema parou, ficou irresponsivo, não responde mais, está meio lerdão, está meio barro, meio tijolo, eu tenho que ligar para lá para o cara do banco e falar, meu irmão, caiu aí, tanguzal. Então é importante que vocês troquem figurinhas, troquem telefones aí, entendeu? Então sempre vai vir aqui pelo menos um representante do cliente e um representante da equipe de teste, tá bom? Então aqui são nomes fictícios novamente. Nós temos aqui o Carlos Mendes, que é o lead pentester, na verdade sou eu, o lead pentester. O analista, a Ana Paula é a sênior, a pentester sênior, analista sênior. O Roberto Santos é o pentester pleno, tá? E a Mariana Costa é a gerente de projetos. Isso aqui é bem importante ter. Não a função em si, mas é bom também ter a função para saber quem é quem na hora de procurar e tal. Acionar, fazer um acionamento, fazer uma escalada, uma escalada ali de comunicação. Tá? Então tem o e-mail, os telefones ali. E o contato do cliente, a mesma coisa. Quem são os clientes? O cara que é CISO, que é o João, o gerente de segurança, que é a Maria. A gente vai encontrar esse João e essa Maria possivelmente lá no banco, né, na hora de testar o sistema. A Maria é gerente de segurança, o João é o CISO, o Pedro Ferreira, o coordenador de TI, e a Luciana Souza, desenvolvedora líder, desenvolvedora, geralmente é aquela que você vai passar as falhas para ela corrigir. Né? Ela que vai chorar quando você sorrir, ela vai chorar. Né? Os contatos aqui da galera do Grana Fácil e os telefones. Tá? Então nós temos aqui os dois contatos de ambos os lados. Então todos os contatos devem estar disponíveis durante o período de teste. É muito importante que você feche o período de teste para você não ficar ligando para o cara 11 da noite ou 2 da manhã. Né? Então tem que saber ali o horário, ter o bom senso na hora de você executar o teste, saber onde você tem que parar. Geralmente horário comercial e ponto. Quando é fora do horário comercial, o cliente vai te pedir para fazer esse teste fora do horário comercial. Ele vai dizer para você que ele, né, prefere que seja de madrugada, por exemplo. Então é tudo acordado por aqui. O escopo do teste, objetivos, tá? Os objetivos: encontrar falha, documentar, então tá tudo aqui bonitão. O documento é muito grande, então eu estou meio correndo para isso, tá? Para não ficar muito tempo agarrado nisso. O alvo, isso aqui é muito importante, né? O alvo do escopo, né? Você tem o escopo, que é esse documento, né? Chama esse documento de escopo, e o alvo é aquilo que você vai testar. Tá? Então é importante aqui, ó, apenas os alvos listados abaixo estão atualizados para o teste. Aí aqui passou alguns alvos, tá? O ambiente de homologação, o IP, uma URL alternativa, tecnologia. Basicamente a gente vai testar, vai ser o banco ali, a URL. Então isso aqui está meio enfeitado demais. Tá? É aqui para você ter uma noção de como seria se você tivesse mais de um alvo. Geralmente, como é uma URL de banco, eu só vou testar um IP, um endereço IP ali, que vai ser o IP da rede, ok? Áreas específicas para ser testadas, então o que ele quer que você teste. É muito interessante o cara falar para você, olha, eu quero que você teste lá, é um black box, eu quero que você teste a tela de login. Beleza, posso testar outra coisa? Se eu posso varrer a aplicação, se eu achar outra porta, eu posso testar essa outra porta? Ah, você falou tela de login, mas eu achei aqui um reset senha. Eu posso testar o reset senha? Pergunta. Se não está no documento, pergunta se pode ou não. Tá? É sempre melhor você perguntar, não vai gastar energia nenhuma com isso, tá? Do que você começar a fazer o teste lá, o cara fala, pô, mas eu não mandei você fazer o teste aí. Não estava nem no documento. Então é bom estar tudo no documento aqui, o cliente que vai passar isso para você, não é você que vai escolher. O que dá para fazer é você conversar com o cliente ali e falar, pô, irmão, vamos lá, deixa eu dar uma olhada na aplicação, tem isso aqui, tem isso aqui, o que tu acha de botar no escopo também? E aí você acorda com o cara lá. Tá? Mas se você achar alguma coisa que está fora do escopo e que você acha importante testar, entre em contato com o cliente antes de começar a testar aquilo, porque ele não faz parte do escopo. O que não está no escopo não deve ser testado, ponto. Ah, mas ele pediu para fazer agora. Então bota no escopo lá, atualiza o documento, faz parte do escopo, pede ok pro cara lá. Me passou ok por e-mail, irmão? Passou ok, autorizou aqui, botou no documento, salvou, enviou a cópia para ele, pô, a vida segue. E aí você começa a fazer o teste onde não deveria fazer. Tá? Então, bem interessante essa parte aqui, tem que saber isso aqui bem direitinho de cor.
E aqui o fora do escopo, que está limitado, que você não pode fazer, ponto. O cara falou que não pode fazer, não adianta perguntar se, eu posso fazer? O cara falou que não pode. Você pode até perguntar, pô, é importante, tentar negociar e tal, mas fora do escopo é fora do escopo, tá? Os seguintes alvos aqui estão expressamente proibidos e não devem ser testados em nenhuma circunstância. Aí, ambiente de produção, o cara às vezes não quer, ele quer te passar de homologação, banco de produção, banco de dados, sistema de terceiro, o sistema do terceiro não é do banco, é de terceiro, é de uma outra empresa. O banco não tem autonomia em cima desse sistema de terceiro. Então, geralmente, eles tiram da jogada, infraestrutura de rede interna, se caso ele não quiser, servidor de e-mail, servidor de backup, ou seja, ele botou aqui várias coisas, incluindo no final engenharia social, que faz muito sentido para nós aqui. Seria teste físico, invasão física, você entrar, pular dentro do banco, fisicamente, está lá dentro do banco, lá igual uma aranha lá, né, escondido nos cantinhos. Engenharia social, ficar ligando para as pessoas, enganando, mandando e-mail e tal. E ataques de negação de serviço. Então é bem bacana essa última aqui. Então todo o plano de teste tem esse negação de serviço aqui. Já é para o padrão não fazer, tá bom? Tipo e metodologia, então aqui você vai falar o que é, o tipo é black box, o que é um black box, caixa preta, com teste, já falei para vocês tudo aqui bonitinho, tá? Característica do black box, sem acesso a código-fonte, sem credencial de acesso, sem conhecimento da estrutura, da arquitetura, sem nada, tu chega lá com URL, né? Chega quase nu, né? Então, só para ter uma noção, metodologia, como que você vai seguir, qual metodologia você vai seguir, o que você vai fazer, quais passos você vai seguir, tá? Então aqui já fala preparação, planejamento e preparação, reconhecimento e descoberta, análise de vulnerabilidades, exploração, pós-exploração e documentação. Isso aqui basicamente é a PTES. Eu sou um fanzaço da PTS. O pessoal usa NIST, usa outras, a Mitre, algumas outras metodologias. Eu sou fanzaço, aprendi lá em 2016 a PTS e me serve muito bem, eu gosto muito dela. O resto eu acho para mim é só etiqueta, tá? A PTS, ela está aqui em cima. A PTS para mim é o padrão de execução mais padronizado, mais limpo, mais clean, mais direto, objetivo que as outras. As outras são muito bagunçadas, é muito difícil até você se guiar. A PTS é um documento bem bacana, bem legalzinho. Framework de referência. Quais frameworks você utiliza? O framework é uma documentação, né, que vai te dar todo um apoio ali de entendimento, o que é essa falha aqui, o que aquela falha faz. A PTS não fala isso, fala como que você explora, como você chega lá, o que você precisa fazer. Você vai fazer o quê? SQL Injection. Pô, vai lá, SQL Injection. Não quer saber qual categoria é SQL Injection. Vai lá e invade o servidor, invade o banco de dados. Aqui não, aqui vai te falar o impacto, o risco, a ameaça, onde pode acontecer, qual a mitigação. Então, frameworks são uns documentos mais completos no entendimento global, ok? Tem o ASP Test Guide, tem o ASP Top 10 para web, aqui é 21, mas a mais nova é 25. Tem a NIST SP 800-115, tem a CWE, gosto muito da CWE, e tem a PTS Technical Guide também te dá ali algumas coisinhas ali. Eu prefiro aqui a WASP, é minha campeã, e a CWE, é a que eu mais uso, beleza? Para framework de referência, para padrão, para planejamento, para seguir uma metodologia de teste, a PTS. As ferramentas autorizadas, muitas vezes o cliente fala, não quero que você use o Metasploit. Já aconteceu isso comigo. Não usa o Metasploit. Eu já tive problemas no passado, não quero que você faça. Não usa. Você não vai usar. Logicamente, o cara falou para você não usar, você não vai usar. Tá? Então aqui ele passa qualquer tipo de ferramenta autorizada ou não autorizada. No caso aqui são as autorizadas. Tá? O que você vai usar? Scanners, quais scanners, ferramenta de análise de rede, fuzzing, exploração, script. Então tudo que você vai usar está aqui. Tá? Ou tudo que você vai usar, ou tudo que você pretende usar, ou tudo que você, geralmente a tua caixinha ali, não quer dizer que você vai usar tudo isso, mas pode ser que você use essas ferramentas aí, até entre essas outras também, mas aqui é um overview mais para passar para o cliente o que você vai usar. Aqui não é o cliente que passa para você, as autorizadas, ele até passa para você, eu autorizo essas ferramentas aqui, mas muito dificilmente esse cliente vai ter noção das ferramentas, vai conhecer as ferramentas. Então aqui geralmente não vem do cliente para você, você
passa ali e fala, ó, vou usar essas ferramentas aqui. E pode ser que ele fala, isso aqui eu não quero não, já me deu problema. Aí você bota ela como bloqueada. É um documento que vai e volta, tá? O cliente manda para você, você altera alguma coisa, joga para o cliente. Como eu falei, existe um acordo nesse documento. Esse documento ele é simples de resolver, mas se o cara do lado de lá, o cliente for chato e você for um cara minimalista, esse documento vai e volta algumas vezes, tá? Cronograma, importantíssimo saber qual momento você pode testar, qual dia, qual hora, tá? E o que cada pedacinho do projeto, quando é o kickoff, quando começa, quando é o planejamento, quando que é a entrega do material, quando é a apresentação. Então aqui tem tudo isso. Kickoff é a reunião inicial de alinhamento ou de alinhamentos, é aquela reunião que você vai ficar trocando figurinha com o cliente. Kickoff nada mais é do que o pontapé inicial, né? Então aqui a duração, a data, reconhecimento, quando você vai fazer ali, começar a vasculhar mais sobre o ambiente que você vai testar, né? Aqui já é uma parte inicial do teste, você já está começando a testar a aplicação, né? Fazia a análise, aí você já encostou na aplicação, o reconhecimento você faz ali superficialmente, cercando. Quando você faz a análise, você já está encostando na aplicação, já está olhando porta, identificando o serviço, você já está muito mais perto da aplicação. Exploração, quando você consegue achar uma falha e explora essa falha, nem tudo é invasão. A gente fala teste de intrusão. Teste de intrusão é invasão, não. Por exemplo, eu achei uma questão de política de senha fraca que me leva a uma evasão. Mas quer dizer que é uma evasão? Não, é uma política de senha fraca. Não adianta, eu não preciso estourar uma senha fraca para falar que o força bruta resolveu e achou a falha, a senha fraca, para mostrar que é política de senha fraca. Como que eu posso fazer isso? Eu pego o meu usuário que eu tenho com uma senha dificílima e boto lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passou, permitiu, é política de senha fraca. Acabou. Eu não fiz uma invasão, mas eu mostrei que existe uma falha de segurança. Nem tudo se resume à invasão, ok? Exploração, a validação ali, a confirmação ali do que você encontrou, né? Às vezes você valida, quer tirar uma dúvida com alguém, não tem certeza e tal. Então, uma confirmação, um reteste. A documentação, quando você vai fazer o documento, vai preparar esse documento. Essa documentação já é o relatório, né, a elaboração do relatório, e algumas empresas eles pedem o relatório e o PPT de apresentação, tá? Que o relatório você entrega para o cliente, relatório muito técnico, muita informação, muita coisa, a gente vai ver depois do nosso aqui, muito grande, às vezes relatório de 60, 70 páginas, eu já fiz relatórios de 100 páginas, uma coisa enorme. E aí, quando você vai apresentar para o cliente, você vai ficar correndo aquele monte de página ali, fica até ruim. E aí, como o cliente não é muito, às vezes não é muito técnico, ele não é muito da área, ele não é de segurança, ou ele é de segurança, mas tu vai usar um monte de termo e apresentar um monte de figura para ele, ele não vai entender lufas, tu faz um documento ali, um PPTzinho, uma apresentação, fica mais fácil. Uma telinha, explica mais ou menos, tira dúvida. Cara, só para finalizar o trabalho, é só para finalizar o trabalho. Fala, ó, entreguei o documento, apresentei e morreu aqui, fechamos. Lá na frente vai vir um reteste, tá? Tem empresas que vendem reteste separado, tem empresas que vendem o reteste junto com o penteste. O cara compra o penteste e recebe o reteste, mas geralmente um reteste só. Tem cliente que fica pedindo a conta gotas. Consertei aí a falha, teste para mim. Aí, pô, o cara consertou uma falha, só que tu achou 15. Qual falha? Essa aqui. Todas as falhas? Não, todas não, só a primeira, a mais crítica. Aí tu vai lá e testa, não, beleza. Aí passa uma semana ele, eu consertei outra falha, teste pra mim, e cara, vem a conta gotas, isso é uma merda. Isso é muito complicado. Então, geralmente, o que a gente pede? Pô, conserta tudo e manda pra mim. Ou faz ali uma limpa nas críticas e altas, manda pra mim, eu retesto. Então, isso geralmente está no documento também. Esse cronograma do reteste faz parte. Tá? Aqui não tem o reteste, mas geralmente ele está incluso. Beleza? Diz aqui pode ser ajustado conforme necessidade, limitações e restrições. Então, sempre que tiver uma restrição, vai estar aqui, tá? Por exemplo, aqui para evitar aqui o impacto no ambiente, pô, lembra, é um ambiente de banco, é um banco, né? Então, posso causar algum tipo de impacto, lentidão, né? Algum tipo de
lerdeza na comunicação. Então está falando o quê? Permitido aqui, ó, segunda a sexta, de 10 às 5 da tarde. É permitido você fazer o teste ali, porque esse horário não é horário de pico. Segunda a sexta, de 8 às 10, que é da manhãzinha, bem 8 da manhã até as 10, é onde o banco tem mais acesso remoto, o pessoal fica ali tentando conectar, fazer alguma coisa, transação e tal. Pela manhã existe uma ideia de pico no banco Grana Fácil, e eles não querem que você teste nesse período entre 8 e 10. E também no final do dia, entre 5 e 8. Geralmente a gente trabalha até de 9 às 18. Então, aqui você vai perder uma horinha, né, entre 9 às 10, né? Você perde uma horinha e você vai perder uma horinha aqui, de 17 às 18. Então, é interessante que quando o cliente coloque uma limitação, você explicar para ele o seguinte: olha, a gente vai perder essas horas aqui, mano. E eu não posso recuperar, porque senão eu faço hora extra na minha empresa. E aí? Quer que eu faça à noite? Um horário de madrugada? Qual é o melhor horário? Para não ter que perder o momento. Não perder 2 horas no dia. Nós só temos 8 horas no dia para testar. Eu perco 2, faço o teste em 6. Então, isso aumenta o projeto. Em vez de fazer o projeto para você em 2 semanas, eu vou acabar fazendo em 3. Né? Ou seja, né, é pior. Então tem que deixar bem claro isso, tá? Então justificativa, por que não pode fazer, tudo bonitinho. Atividade proibida, o que está estritamente proibido: ataque de negação de serviço, flooding, modificação e exclusão de dados. Então, cara, isso aqui é muito importante. Você acessou um banco de dados, conseguiu fazer um SQL injection, invadir o banco, não vai sair excluindo ou alterando dados do cliente, pô, não mais de produção. Então, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Tem que ter isso na mente, não pode fazer porque dá problema jurídico, você vai levar problema para sua empresa. Então, não pode fazer. Limitações técnicas, tá? Questão de banda, payload, carga excessiva e por aí vai, tá? Então, mais limitações. Regra de engajamento, comunicação, canais de comunicação. Então aqui você está passando todos os canais, já passamos lá em cima, né? Mas aqui você está passando um canal geral da empresa, tá? Protocolo de comunicação, o que você quer de comunicação? Update diário, update semanal? Não quer update nenhum? Notificação imediata quando falhas críticas acontecerem. Isso aqui é um padrão de mercado nacional. Eu acho que internacional, achou uma falha crítica entre 9 e 10, que é maior do que 9, cara, comunique na hora, é imediata a comunicação. Notificação até 4 horas, se for alta, em média até 24 horas, ou não comunica em média. O que o cliente quer? Espera. Qual é a expectativa do cliente? Tá? Então vocês têm que combinar isso aqui direitinho. Achou uma falha, por exemplo, crítica e não comunicou o cliente, quando você for apresentar o relatório, ele vai ficar chateado contigo. Vai falar: porra, mano, tu sabia dessa falha e não me falou? Tinha que ser na hora, a gente combinou isso, tá no documento. Então tem que ficar bem esperto com isso aí. Procedimento de emergência: se caso o tango is down, se caso o tango cair, você saber o que você vai realizar, questão de crash do sistema, corrompimento de dados, por aí vai. Tem que saber direitinho o que fazer, beleza? Contatos de emergência, já temos lá em cima. Aí temos aqui os termos de confidencialidade, né, o que você pode fazer, o que não pode fazer com a informação do cliente. Por exemplo, achou uma falha crítica, vai sair por aí falando: pô, achei uma falha crítica no banco Grana Fácil. Você está queimando o filme do Grana Fácil, né? Tem todo ali um problema jurídico, tem acionistas, tem os clientes, vão ficar todo mundo de cabelo em pé. Você não pode sair por aí falando que você fez pentest lá. O que você fez, se você já trabalhou para eles, não tem problema. Agora, achei uma falha ali e essa falha, porra, ainda está ativa, né? Não foi mal comunicada, mal comunicou para o cliente, já está falando para todo mundo. Isso aí é a quebra de sigilo, NDA, tá? Então tem todos aqui os termos de confidencialidade, tem que seguir isso aqui na risca, isso aqui é uma norma, tá? São praticamente regras, e você não pode quebrar essas regras. Regra de evidência, tá? O que você tem que passar nas evidências. Às vezes a evidência tem que ser ofuscada, às vezes não. O cliente espera o quê? Que você ofusque, não ofusque, tenha captura de tela, não tenha captura de tela. Se tiver, tem que ofuscar a informação sensível, né? Então passa tudo aqui para você dentro das questões de regra de evidência. Os entregáveis, né? O relatório, o que você vai entregar de relatório, se é um relatório executivo separado, se é um técnico separado, se são os dois juntos, a apresentação, se é uma apresentação separada ou vai usar o próprio relatório para fazer isso. Então são todos os documentos que você vai entregar para o teu cliente, os formatos inclusive, né? E os prazos de entrega, tá ok?
conteúdo do relatório, o que tem dentro do relatório que você vai mandar, geralmente no relatório ali principal técnico, tá? E os critérios de aceitação. O critério de aceitação é muito importante porque às vezes você faz o pentest, existe uma expectativa, você entende que você atendeu a expectativa e o cliente achou que não. Então, existem critérios aqui que você fecha de aceitação. Se você seguiu todas as normas e fez tudo que o cliente pediu, você tem esses critérios todos bem definidos. Tá? Então, ó, todas as regras de engajamento foram respeitadas, comunicação adequada mantida durante... São todas as regrinhas. A metodologia usada foi a PTS, todas as evidências foram identificadas e documentadas. Então, todos os critérios atendidos, o cara não pode negar, né, não aceitar, falar não aceito porque está errado. Se você seguiu todos os critérios, não tem por que estar errado. Tá? Indicadores de qualidade, aí já é questão de falso positivo, quando você passa ali a questão de reprodutibilidade. Nossa, não fala isso não, reprodutibilidade. A reprodução das falhas, né, se são falhas fáceis de reproduzir. Clareza na evidência, se está claro para ele, para o cliente ou não, se ficou ofuscado, difícil de entender, muito técnico ou com pouca explicação. Aplicabilidade das recomendações, se as recomendações foram feitas de acordo, foram legíveis, bem entendidas, né? Satisfação do cliente, então isso aqui são métricas, tá? São métricas ali, geralmente pós projeto. E aí aqui, logicamente, você vai dar ali o que você tem que atender, né? Esses são os pontos que você tem que atender. Se você chegar nesses pontos aqui, está perfeito. As aprovações, aí segue-se com as canetas. Pega-se uma caneta dessa aqui, imprime o documento e ó, assina o documento. O documento assinado, geralmente hoje a gente faz a documentação toda, a assinatura toda digital, tá? Mas se você quiser usar o bom e velho papel, não tem problema. E aí todo mundo de acordo, documento está fechado, está encerrado, está pronto. E aí você começa a fazer o pentest. Beleza? Então, mais uma aula teórica, chatinha, mas é muito importante. Este documento é um dos mais importantes que você tem. Logicamente, o termo ali de um contrato, né? O contrato te permitindo fazer o teste, isso aqui o NDA, que você diz que ali que você não vai... O NDA está aqui dentro. Você pode assinar o NDA à parte? Pode, mas aqui dentro também tem o NDA dizendo que você não pode falar para ninguém, dar dados sensíveis do teu trabalho, o que está acontecendo ali, quais falhas tem. Não pode. Ah, daqui a um mês, corrigir a falha. Eu posso sair, eu achei 5 falhas críticas. Não pode, fica feio para o banco. Fala que você trabalhou, você tem orgulho, trabalhou com o banco, você ajudou o banco a ficar seguro, mas não tem que sair falando que você achou falha em momento nenhum. Nem hoje, nem amanhã, nem daqui a um ano. Tá? Porque pega mal para a empresa. Né? Todo mundo sabe que a falha acontece em todo lugar, nenhuma empresa é livre de falha, mas não é ético, não é legal, não é bacana você sair por aí falando que você achou falha crítica aqui ou ali. A não ser que você seja o bug bounty, a não ser que a falha torne-se pública em algum momento, e aí você, o bug bounty, o bug hunter, né, o bug hunter tem esse lance de poder falar que fez e aconteceu, para poder até pegar uma mídia, o pessoal entender, ficar conhecido no meio, aí não tem problema, tá? Você está num programa público ali, um programa não é privado, ele é privado de certa forma, mas não é nada muito fechado, existem outras pessoas testando junto contigo, e com o tempo essa falha acaba virando CVE, se torna pública e não tem problema. Agora, em cliente e consultoria, principalmente, onde o cliente não autoriza você a fazer nada, a falar um wipe lá de fora, se você pega uma falha dessa aqui e joga para um CVE, para você fazer um CVE e falar, olha, eu achei essa falha aqui, eu sou pesquisador, a empresa pode te processar. Tá? Então, muito cuidado. Vai fazer um CVE de uma falha que você achou? Pergunta a empresa primeiro. Pô, cara, eu quero fazer o CVE lá, e aí? Ah, vamos combinar aqui, vou te dar 2 meses para você consertar e depois eu lanço a falha, pode ser? Ah, não pode ser 2 meses, é muito pouco, quer 3 meses, quer um mês. Então, conversa com a empresa, porque você simplesmente sair compartilhando que você achou falha à torta e direita, vai te trazer processo. Beleza? É isso, aula 2. Plano de teste, muito importante, tão importante quanto o acordo ali, a autorização, tá, que você tem ali, jurídica. Esse plano de teste é muito importante para você realizar a execução do seu teste. Beleza? Se gostou, deixa o joinha, dá um like aí no vídeo, torne-se membro do clube de membros,
para ter acesso a todo o material, não somente isso do curso, mas todo o material. Tem muito material, acho que deve ter uns 80, 90 vídeos já no site, ou até mais, né, no canal, tá? Se você também quiser compartilhar aí, doar uma graninha, tem aí a chave Pix, se você quiser doar o canal, ajudar o canal de alguma forma. No mais, abraço, até a próxima aula.